Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de liderança sob uma pressão que, olha, é difícil até de imaginar. Pensa na cena, um herói aclamado, o cara que derrubou um gigante, de repente se torna um fugitivo. E não é em qualquer lugar, é na sua própria terra, sendo caçado sem parar pelo rei que ele mesmo serviu. Esse é Davi, e essa é a jornada dele por uma série de decisões onde cada passo podia ser o último. Fica aqui a pergunta: quando que fazer o certo se torna a escolha mais perigosa de todas? É uma questão que realmente testa o caráter de um líder, e para Davi, isso não era uma discussão teórica não, era um dilema de vida ou morte que define toda essa saga. Porque fazer o que é nobre, às vezes, pode te levar direto para a armadilha do inimigo. A nossa história começa exatamente aqui. Enquanto Davi e seus homens estão escondidos, fugindo, chega a notícia. A cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus. Para um fugitivo, o mais lógico seria continuar escondido, certo? Mas Davi, bom, ele não era um líder qualquer. Para a gente entender o tamanho do problema, precisamos saber o que eram as eiras. Pensa nelas como o coração da cidade, sabe? Onde toda a colheita era processada, o estoque de comida da comunidade inteira. Um ataque ali não era só um roubo, era um ataque direto à sobrevivência da cidade, uma ameaça de fome para todo mundo. A reação dos homens de Davi foi a mais humana e racional possível. Eles basicamente disseram: peraí, se a gente já está com medo aqui em Judá, que é a nossa casa, imagina ir para Keila arrumar briga. Eles sabiam que um confronto aberto não era só arriscado. Era como acender um sinalizador gigante e gritar para o rei Saul: ei, tamo aqui! Era arriscar tudo, absolutamente tudo. E aqui tem uma coisa fascinante no estilo de liderança do Davi. Ele não age no impulso. Primeiro, ele consulta a Deus e recebe um sim. Mas quando os homens dele ficam com medo, ele não ignora, não força a barra. Ele entende o lado deles e consulta de novo, buscando uma segunda confirmação para dar segurança para todo mundo. Só depois, com a tropa confiante, é que ele parte para a ação. Agora a gente entra na segunda fase da história e vamos ver como uma vitória heróica pode, muito rápido, se transformar num perigo ainda maior. O ato de bravura de Davi está prestes a ter consequências bem amargas e inesperadas. Então Davi e seus quase 600 homens vão para Keila. E eles não só enfrentam os filisteus, eles impõem uma derrota esmagadora. Recuperam tudo que foi roubado e, com isso, salvam a cidade da fome. Foi uma vitória limpa, decisiva, um ato de heroísmo puro. E aqui que a gente vê o abismo que separa esses dois líderes. De um lado, Davi, mesmo fugitivo, arrisca o pescoço para proteger seu povo de uma ameaça de fora. Do outro, Saul, o rei, olha para a mesma situação e só enxerga uma oportunidade tática. Para ele, Davi não salvou uma cidade, ele se trancou numa prisão. A reação de Saul é, muito reveladora. Ele diz: Deus o entregou nas minhas mãos. Pensa na ironia disso. Ele interpreta o ato heróico de Davi como um sinal de Deus a favor dele, Saul. Uma armadilha divina para sua vingança pessoal. A obsessão dele era tanta que ele nem conseguia ver que Davi tinha acabado de defender o reino dele. Davi, percebendo a movimentação de Saul, faz duas perguntas diretas para Deus. A primeira resposta já era esperada. Sim, Saul vem para cá, tranquilo. Mas a segunda é um soco no estômago. Sim, o povo que você acabou de salvar vai te entregar. A lealdade deles, no fim das contas, não era com o Salvador, mas com o poder do rei. O medo da retaliação de Saul falou mais alto. Então, o resumo da ópera é esse. Davi fez a coisa certa, salvou uma cidade inteira, e a recompensa foi ter que fugir para não ser traído pelas mesmas pessoas que ele salvou. Ele e seus homens saem de Keila e voltam a ser nômades, sem rumo. Isso mostra a realidade dura e, francamente, muito ingrata que ele estava enfrentando. A cena agora muda completamente. A gente vai para o deserto de Zif, um lugar bem hostil. E é lá, no meio do nada, que Davi vai viver o melhor da lealdade. E o pior, o mais frio tipo de traição. O deserto de Zif não era um lugar fácil para se esconder. Era um terreno brutal, exatamente como a descrição diz. Seco, quente e implacável. Sobreviver ali já era uma luta diária por água e comida. E para Davi, ainda tinha o desafio de se manter sempre um passo à frente do exército do rei. E bem nesse momento de aperto acontece uma coisa incrível. Jonatas, que era filho de Saul, o herdeiro do trono, arrisca tudo e vai encontrar Davi escondido.
E as palavras dele que a gente vê aqui não são só um consolo. É uma reafirmação política, espiritual. Ele diz para Davi não desistir, renova o pacto deles e, o mais forte de tudo, reconhece que Davi será o rei e que ele, o príncipe, seria o segundo. Ele abre mão da própria coroa. Só que esse momento de amizade e de esperança é interrompido de uma forma brutal. A dura realidade da perseguição não demora nada para voltar. Alguns moradores de Zif, fazendo um cálculo político bem frio, vão por conta própria até Saul e se oferecem para entregar Davi. Ninguém os obrigou. Eles viram ali uma chance de agradar o rei. E assim traem o homem que buscou refúgio nas terras deles, transformando o esconderijo numa nova armadilha. E agora a gente chega no clímax da história. Com a informação nova dos efeus, Saul chega mais perto do que nunca. A tensão é máxima. Ele está prestes a encurralar Davi no deserto de Maom. A cena é de tirar o fôlego. Saul sabe exatamente onde Davi está. O exército dele se posiciona de um lado de uma montanha enorme. A caçada final está para começar. Do outro lado, Davi e seus homens estão numa fuga desesperada. Dá para imaginar o pânico, talvez até vendo os perseguidores se aproximando, não tem para onde correr, a não ser para frente, numa corrida contra o tempo, para dar a volta na montanha antes de serem cercados. E aí Saul faz a jogada final. Ele divide as tropas para cercar a montanha pelos dois lados, num movimento de pinça. As rotas de fuga vão se fechando, uma por uma. Para Davi e seus homens parece que é o fim da linha. A captura não é mais uma possibilidade, é questão de minutos. E então, no momento mais crítico de todos, acontece o impensável. Chega um mensageiro correndo, esbaforido, no acampamento de Saul. A notícia não é sobre Davi. É uma crise nacional. Os filisteus, os mesmos que Davi enfrentou, estão atacando o país em outra frente. E Saul se vê obrigado a escolher a vingança pessoal ou o dever de rei. E isso nos leva à conclusão dessa perseguição dramática. Vamos entender o resultado e o significado que esse momento, em que tudo parecia perdido, teve para sempre. Com uma crise nacional batendo à porta, Saul não tem escolha a não ser largar a perseguição. E o lugar onde isso aconteceu ganhou um nome para lembrar o evento para sempre: Selá Amalecote, que quer dizer a rocha das divisões. O nome imortalizou aquele instante de separação, onde a geografia e uma crise se juntaram para salvar Davi no último segundo. E assim a gente fecha com essa reflexão. O que salvou Davi ali, afinal? Foi pura intervenção divina? Um milagre? Ou foi a consequência lógica de um rei, Saul, que estava tão obcecado pela vingança pessoal que deixou o reino vulnerável e a conta chegou? Ou, quem sabe, foi uma mistura de tudo isso, fé, estratégia e o caos imprevisível da geopolítica da época? A história não dá uma resposta fácil, né? Deixa a gente pensando nessas forças todas que, no fim, acabam moldando o nosso destino.